Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Acompanhe-nos hoje a um filme de drama de aventura americano de 2007 chamado Na Natureza Selvagem. Quando nossa história começa, a mãe de Chris acorda de um pesadelo sobre seu filho que desapareceu. Em 1992, Chris está no trem indo para Fairbanks. Ele está escrevendo uma carta para Wayne explicando onde está e o que está fazendo. Ele tenta pegar carona o resto do caminho. Ele acha que está preparado para viver da terra por alguns meses. Ao sair do carro, o motorista o presenteia com um par de botas de borracha para ajudar a manter seus pés secos. Além disso, ele deixou seu número de telefone dentro deles caso ele precise dele. Ele sai andando na selva. A certa altura, antes de atravessar um rio, ele tira seu gorro de lã laranja e o suspende em uma vara. Ele consegue encontrar um velho ônibus abandonado e depois de checá-lo, decide montar um acampamento lá dentro. Ele chama o ônibus de o ônibus mágico e começa a trabalhar para criar uma casa confortável. Ele parece satisfeito com a liberdade e as vistas incríveis, vivendo de boca em boca. 2 anos antes, em maio de 1990, Chris se formou na universidade. Seus pais estão lá para vê-lo. Depois, eles vão jantar junto com sua irmã, Karine. Chris acha que suas notas são boas o suficiente para entrar na Harvard Law School. Eles se oferecem para comprar um carro novo para ele, mas ele acha que estão preocupados com o que os vizinhos pensam sobre seu carro antigo. Ele parece estar preocupado com as posses e diz a eles que não quer nada. Após o jantar, ele vai para seu quarto e doa todo o seu fundo universitário restante para a caridade e corta sua carteira de motorista e cartões de crédito. Chris decide fazer uma viagem pelo país. Ele dorme em seu carro inicialmente, mas depois que ele é danificado, ele queima todo o seu dinheiro e dorme em uma barraca, sobrevivendo de folhagens comestíveis. Depois de algum tempo, ele decide se renomear Alexander Supertramp. Ele continua viajando, mas em agosto, seus pais começam a se preocupar porque não têm notícias dele. Eles vão ao apartamento dele para descobrir que ele havia se mudado 2 meses antes. Chris está agora no norte da Califórnia explorando a floresta. Ele pega carona com um casal chamado Rainey e Janeiro. Ele explica a eles que acha que o dinheiro torna as pessoas cautelosas e é por isso que ele queimou o dele. Quando Chris era mais jovem, a vida familiar deles era tóxica, até o ponto em que seus pais estavam se divorciando. Eles acabaram ficando juntos, mas as batalhas nunca terminaram. Rainey explica a Chris que as coisas não estão bem entre ele e Janeiro. Chris transmite palavras de sabedoria a Rainey e então corre para nadar com Janeiro. Após o mergulho, ela abraça Rainey para se aquecer e parece que a presença de Chris consegue reacender sua romance. Ele sai cedo na manhã seguinte. Em setembro, o carro abandonado de Chris foi descoberto. Como não havia sinais de luta, a polícia e seus pais concluem que ele não quer ser encontrado. No Magic Bus, depois de 3 semanas, Chris está começando a ficar sem comida. Ele perde peso, mas tem muito tempo para pensar e sonhar. Ele precisa fazer mais furos no cinto de couro para manter as calças levantadas. 19 meses antes, Chris aprende a dirigir uma colheitadeira com um cara chamado Wayne. Chris trabalha duro e diz a Wayne que adora esse estilo de vida. Ele pergunta a Wayne se há uma biblioteca onde ele pode ler sobre coisas como caça e preservação. Ele o direciona para um cara chamado Kevin. Chris conta a Wayne sobre seu plano de ir para o Alasca, sozinho, sem relógio, sem mapa, apenas sozinho, na natureza. Ele quer sair dessa sociedade doente onde todos são tão ruins uns com os outros o tempo todo. Wayne diz a ele que é um erro se aprofundar em todas essas coisas. Quando os pais de Chris perceberam que ele doou suas economias para a caridade, eles finalmente se mobilizaram para encontrá-lo e contratar um investigador particular. Chris passa um tempo com Kevin para aprender a caçar e sobre o estilo de vida ao ar livre. Um dia, enquanto Chris observa, Wayne é preso e então Chris decide seguir em frente novamente. Karine explica que quando Chris pegou seu carro, ele dirigiu até a Califórnia e se encontrou com alguns parentes onde aprendeu algumas verdades feias sobre sua história familiar. Seu pai havia sido casado anteriormente e tanto ele quanto sua irmã nasceram fora do casamento causando dor e engano dentro da família. Chris e Karine nunca contaram aos pais que descobriram. Chris vai ver um guarda florestal para organizar remar rio abaixo. O Ranger parece distraído e diz a ele que, sem experiência ou permissão, ele precisará esperar mais 12 anos para obter uma permissão.
Chris fica incrédulo e quando lhe dizem que poderia participar de uma viagem organizada, ele decide ignorar os avisos e seguir por conta própria. Contra todas as probabilidades, ele sobrevive à viagem e torce por ser o Supertramp. Ele rema para uma clareira calma e se junta a um casal dinamarquês chamado Mads e Sonja. Ele explica que ainda não decidiu para onde ir. Eles vieram de Los Angeles e Las Vegas. Mads explica que o rio leva ao México e Mads se oferece para acompanhá-lo no caiaque. No entanto, quando Chris ouve uma sirene, ele sai correndo, dizendo que a patrulha do rio está atrás dele. Karine começa a se perguntar por que Chris não entrou em contato com ela. Uma vez, quando Chris estava prestes a ligar para casa, ele deu sua moeda para um velho que estava falando com sua família. Karine entende que ele sabe que ela o ama o suficiente para suportar o não saber. Chris escreve para Wayne, triste ao pensar que um homem selvagem como ele está preso em uma gaiola. Ele ainda tem tanto dinheiro que Wayne pagou a ele, mas explica que ele gostava mais de seu tempo quando estava sem um tostão. Em dezembro, Chris chegou ao México. Ele consegue perder o caiaque e volta para a fronteira para voltar para os Estados Unidos. A imigração diz que ele não pode simplesmente cruzar a fronteira e ajudá-lo com a papelada. Depois, ele corre para pular em um trem de carga e começa uma jornada que o leva a Los Angeles. Ele se dirige a um abrigo para sem-teto. Lá, ele pede a um assistente para obter alguma identificação. Ela claramente duvida de seu falso apelido de Alexander Supertramp, mas mesmo assim a senhora o ajuda com as informações e consegue arrumar uma cama para ele passar a noite. Enquanto ele anda pela cidade, ele vê como sua vida pode ter acabado e então ele volta ao abrigo, dizendo à senhora que ele não precisa da cama e sai com pressa. Chris está de volta ao trem. Ele para em um sinal e ele é pego e espancado pela polícia ferroviária. Ele é forçado a continuar pedindo carona. Chris está no Magic Bus há 7 semanas e a neve clareou. Ele é capaz de caçar e forragear com muito mais facilidade e pode organizar melhor sua vida. Karine sabe que Chris teve problemas com seus pais e ele sentiu que ela era a única que podia entender. Seus pais tinham um relacionamento abusivo do qual seus filhos costumavam testemunhar. Ao longo do ano desde que Chris desapareceu, a dor não aproximou seus pais. Karine começa a simpatizar com eles, mas percebe que eles não são os pais com os quais Chris cresceu, mas pessoas que foram suavizadas pela reflexão forçada que vem com a perda. No Alasca, Chris consegue matar um moose. Ele passa o tempo tentando preservar a carne, lembrando que Kevin lhe ensinou, mas fica irritado com as moscas sempre presentes que pairam ao seu redor. Logo depois, há larvas na carne e a caça é toda desperdiçada. Ele deixa para os lobos. Em dezembro de 1991, Chris se encontra com Jan e Raine novamente em Slab City e diz a eles que está focado em chegar ao Alasca. Ele conhece uma jovem guitarrista chamada Tracy Tatro que flerta com ele. Eles caminham juntos e começam a se aproximar cada vez mais. Jan conta a Chris sobre sua vida antes de Raine. Ela não vê o filho de seu primeiro casamento há 2 anos e sente muita falta dele. Ela pergunta a Chris se seus pais sabem onde ele está, mas eles são interrompidos pela notícia de que o jantar está pronto. Rainey diz a Chris que Tracy está realmente afim dele, então ele vai falar com ela e descobre que ela tem apenas 16 anos. Ele recusa seus avanços, mas eles se apresentam na frente de um grupo de hippies reunidos antes que ele decida seguir em frente novamente. Antes de Jan deixá-lo, ela lhe dá um chapéu de lã laranja. 9 semanas depois de chegar ao Magic Bus, Chris lê seus livros e começa a perceber que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada estando na companhia de outras pessoas. Então ele começa a arrumar seus pertences e deixa o Magic Bus para trás. No entanto, o rio que ele atravessou para chegar lá agora está fluindo descontroladamente e ele não consegue passar. Ele sabe que está no lugar certo porque ainda pode ver o gorro de lã laranja do outro lado. Ele desce a margem, mas escorrega na água, apenas por pouco evitando ser arrastado. Ele retorna ao Magic Bus na chuva torrencial. Em seu diário, ele escreve que está sozinho e com medo. Um mês depois de deixar Slab City, Chris pega carona com um velho chamado Ron. O velho parece preocupado com o futuro de Chris. Ron passou a maior parte de sua vida no exército e perdeu sua família para um motorista bêbado. Ele se esforçou em seu trabalho de couro e Chris é fascinado por seu trabalho e passa tempo com ele aprendendo a habilidade. Ele produz um cinto detalhando sua jornada. Ron pergunta o que o N significa. Chris responde norte enquanto está indo para o Alasca. Eles confessam que sentirão falta um do outro quando ele for embora.
Chris diz a Ron que ele está errado se pensa que a alegria da vida vem dos relacionamentos humanos. Ele pode ser encontrado ao seu redor. Ron promete fazer um balanço disso, mas diz a Chris que quando ele perdoa, ele ama e quando ele ama, a luz de Deus brilha sobre ele. No Alasca, Chris está frustrado porque há tão poucos animais e está com fome. Ele usa seus livros e caça bagas e raízes para nutrição. No entanto, ele comete erros e fica doente com o que comeu. Ele lê que o que comeu levará à fome e à morte. Apesar de tentar vomitar, ele fica deitado no ônibus, contorcendo-se de dor. Algum tempo depois, dolorosamente magro, ele tropeça do lado de fora. Um urso pardo que passa não está nem interessado em seu corpo de criança abandonada. Em março de 1992, Chris decide continuar no Alasca. Ron se oferece para levá-lo 100 quilômetros para levá-lo a algum lugar onde ele possa pegar um trem. Ele lhe dá um facão e uma vara de pescar e alguns outros pedaços para ajudar em sua expedição. Quando ele é deixado, Ron se oferece para adotar Chris como seu neto, caso eles se encontrem novamente. No Magic Bites, Chris escreve em um livro que a felicidade só é real quando é compartilhada. Ele sobe em um saco de dormir e começa a se perguntar o que sua vida pode ter se tornado se ele tivesse voltado para casa. Finalmente, no entanto, em agosto de 1992, ele sucumbe à morte. 2 semanas depois, o corpo de Chris foi descoberto por caçadores de alces. Suas cinzas foram devolvidas à sua casa por sua irmã Karine, que as carregava em sua mochila. Curta e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este e não se esqueça de ativar suas notificações. Isso ajuda muito meu canal. Obrigado por assistir.